ICP, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, aluno do curso de Teologia do ICP. Olá, você que ama, que quer aprender a Palavra de Deus. Vamos aprender Teologia Sistemática 2. No módulo 1 você já teve Teologia Sistemática 1. E se você ainda não pediu o seu material didático, entre em contato com a gente e faça o seu pedido. Porque tudo que eu ensinar, você vai encontrar no módulo. Só que no módulo você tem o ponto completo com muito mais riqueza de detalhes. Bem, nós vamos aprender neste módulo, nesta matéria, Teologia Sistemática 2, Doutrina de Cristo. Olha aí na sua tela, temos a introdução, quem dizem os homens ser o Filho do Homem. No capítulo 1, nomes e títulos da pessoa de Cristo. No capítulo 2, o Deus Filho, sua divindade. No 3, o Filho do Homem, sua humanidade. 4, controvérsias cristológicas. 5, a obra redentora de Cristo. E no 6º, um breve comentário do Tomo de Leão. Tudo no módulo 2, Teologia Sistemática 2. Importante você ter também uma Bíblia do seu lado. A teologia depende da Bíblia, principalmente a cristologia, que é a matéria que vamos estudar. Se possível, Bíblia apologética de estudo. Se não tiver, pode ser outra Bíblia, não tem problema algum. Mas se puder, se não adquiriu, você pode pedir a Bíblia apologética de estudo, porque toda leitura eu tomarei como base este texto e também na Bíblia você vai encontrar comentários sobre a matéria também. Muito rico em comentário, principalmente cristológico. Cristologia é a doutrina de Cristo, tá bom? Abra sua Bíblia aí ou veja na sua tela Mateus no capítulo 16, dos versos 13 ao 17. Vou ler o texto, você acompanha, pode acompanhar na Bíblia ou na sua tela. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Viu que texto maravilhoso? É lógico que para termos um encontro com Cristo, quando não precisamos ter um curso teológico, não precisamos estudar teologia. A revelação de Jesus para uma pessoa, o encontro pessoal, a conversão, o novo nascimento depende do sobrenatural, da pessoa ser impactada pelo Espírito Santo. Ele ouve sobre Jesus, então ele aceita Jesus, ele tem um encontro pessoal com Jesus. Porém, existem religiões, existem grupos religiosos que ensinam um Jesus diferente do Jesus que está na Bíblia. O fato de falar bem de Jesus, o fato de falar sobre Jesus, alguma coisa, de dizer que tem Jesus, não significa conhecer o Jesus da Bíblia. Veja, as testemunhas de Jeová, por exemplo, elas também falam de Jesus. Elas também dizem que amam Jesus, mas o Jesus que elas ensinam é diferente do Jesus da Bíblia. Os kardecistas, a mesma coisa. A Nova Era também falam de Jesus, dizem que amam Jesus, mas ensinam um Jesus diferente. Portanto, o único livro que tem ensinamentos corretos, inspirados por Deus, que explicam realmente quem Jesus é de verdade, é a Bíblia. Por isso que nós vamos estudar teologia sistemática e a matéria cristologia, ou seja, o estudo de Cristo. Esta é a nossa matéria. Veja, por exemplo, no livro
a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Então veja lá, pegue a sua Bíblia, o texto vai aparecer aí na sua tela, Coríntios, segunda carta, tá? No capítulo 11 e no versículo 4. Olha só o que diz o texto. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Veja que interessante. Se for um Evangelho diferente do que está registrado na palavra de Deus. Veja também, João, no capítulo 5 e no versículo 39. Veja aí o texto na tua tela. João 5 e 39. Olha que interessante. Jesus mesmo dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus falando aqui com os fariseus. Então é importante conhecer. Precisa conhecer, porque são elas que testificam de Jesus. O Jesus verdadeiro, o Jesus que salva, que liberta, que transforma. Tudo sobre ele nós não encontramos em outras literaturas, a não ser na literatura inspirada. A Bíblia Sagrada. Importante isso aí. Então, na aula de Cristologia, Bíblia em mãos, e nós vamos trabalhar. Por quê? Se você não conhecer o Jesus verdadeiro, pode ser enganado. Como eu citei aqui, outros grupos religiosos, outras fontes, existem outras fontes que ensinam sobre Jesus, mas a fonte verdadeira, a fonte realmente que traz tudo sobre a pessoa de Cristo, é a fonte inspirada, é a Bíblia Sagrada. Esta é a matéria que nós vamos estudar, Cristologia, estudo de Cristo. Nós já estudamos Teologia Sistemática 1, Doutrina de Deus. Agora nós vamos estudar a Doutrina de Cristo e no próximo módulo nós vamos estudar Doutrina do Espírito Santo. Veja que nós estamos estudando as três pessoas da Santíssima Trindade. Nós já aprendemos no DVD anterior. Se você ficou com alguma dúvida, assista novamente, leia a matéria Teologia Sistemática 1. Lá nós aprendemos sobre a Santíssima Trindade. E neste aqui nós estamos aprendendo só por ordem didática a segunda pessoa da Trindade, a pessoa do Filho. E no próximo DVD nós vamos estudar então a pessoa do Espírito Santo, ok? Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Vamos trabalhar? Chega de moleza, vamos agora para a nossa aula 2, nomes e títulos da pessoa de Cristo. Bom, primeiro nome que a gente vê falar, as religiões comentam, e quase todas elas falam bem, o nome Jesus. Então escreva aí no seu caderninho, né? Qual é o significado do nome Jesus? Então, significado, né? Significado do nome Jesus, o Senhor é salvação. O Senhor é salvação. É isso que significa o nome Jesus. Então veja que realmente, o interessante é que o nome era bastante usado na época, né? O povo judeu usava bastante o nome. Muitas pessoas tinham esse nome, Jesus. Mas quem realmente, de fato, tem o nome e o seu significado é realmente Salvador, é Jesus Cristo, a pessoa que nós vamos estudar na nossa matéria. Então veja que tem tudo a ver. O Senhor é salvação. E isso também está registrado, você pode acompanhar aí na sua tela, vou ler rapidamente, Mateus capítulo 1, versículo 21. Olha só, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus
pecados. Veja que interessante. Agora, Jesus, também como Salvador, nós usamos o termo Cristo. Usamos Jesus Cristo. Então, anotem aí. Então, por quê? Porque Cristo, no grego, Cristo, no hebraico, nós chamamos de Messias. Messias. Tá? E aí, tanto no grego como no hebraico, Jesus Cristo, ou Jesus, ou Messias, significa o quê? Ungido. Está vendo? Ungido. Ungido para uma missão especial. Não é isso? Então, Jesus, Salvador e salvação, Cristo no grego, Messias no hebraico e ungido. É o significado das duas palavras. E nós podemos ver isso em João, no capítulo 4, no versículos 25 e 26. Abra sua Bíblia, João. Aí você pode acompanhar na sua tela, ou pode também, com a Bíblia do lado, acompanhar para ver a sua agilidade, como é que você está aí para trabalhar, para manusear a palavra de Deus. É importante você estar sempre manuseando, que você vai adquirindo agilidade até para evangelizar as pessoas depois. Então veja, capítulo 4, versículo 25 e 26. E a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Veja aí, veja que interessante, né? A mulher dizendo, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ou seja, Messias no hebraico, Cristo no grego, significado ungido. E Jesus então assumindo, não, Jesus responde, eu sou, eu que falo contigo. Então, Jesus, nós já aprendemos aqui que Jesus, o Salvador, o Senhor e Salvador, Cristo no grego, hebraico, Messias, ungido, veio para nos salvar, tá? Agora, um outro termo também que aparece na Bíblia é filho do homem. Então, anota aí, filho do homem. Tá? Esse termo também é usado na Bíblia. E esse termo a gente encontra, por exemplo, no profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 13. Essa aula é Bíblia direto, irmãos. Profeta você precisa estar aí sempre com a sua Bíblia em mãos para acompanhar a leitura. Então, Daniel, no capítulo 7, no versículo 13, olha aí na sua tela. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E aí continua, e foi-lhe dado o domínio e a honra, o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. Muito bem, esse texto está falando de quem? De Jesus. Então ele também é chamado filho do homem, tá? É um termo, o profeta aí está falando, e é um termo usado também na Bíblia. Um outro termo é filho de Deus. Pegue a sua Bíblia, deixa eu anotar aqui. Então vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Filho é um F, tá? Filho de Deus. Deu para consertar ali, não é? Filho de Deus. Ok? Então, esse também é um termo que faz referência a Jesus. Pega a sua Bíblia e abra em Romanos no capítulo... Não, vamos ler filho de Deus. Podemos ler já João 3,16, que é um versículo que é importante que você até decore, que nós chamamos até de texto áureo da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, filho de Deus é um termo também usado na Bíblia, não é? E um outro termo usado, vamos ver se aparece aí na sua tela, eu vou até
até colocar aqui, olha, vou fazer um... Onde que eu posso colocar aqui? Aqui, tá bom, vamos ver se dá aqui. Senhor. Um outro termo, Senhor. Você lembra no DVD anterior, quando nós estudamos sobre a doutrina da Santíssima Trindade, que nós usamos esse termo Senhor. Lembra do Adonai? Isso podemos ver, por exemplo, o termo Senhor, Filipenses, fala até da soberania, que é um outro termo também. Quer ver? Filipenses no capítulo 2, versículos 10 e 11. Filipenses 2, 10 e 11. Pegue aí na sua Bíblia, Filipenses. Esse termo também nós podemos utilizar. Filipenses 2, 10 e 11. Acompanhe aí na sua tela. Diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Senhor, todos esses termos são usados para Jesus. Então, Jesus, o Senhor e Salvador, né? Senhor e Salvador, ele é nosso Senhor e Salvador, significado. Cristo, no grego, Messias, no hebraico, significa ungido, ungido para uma missão especial, salvar o homem. Filho do homem, nós vimos um texto lá do profeta, Filho de Deus também e Senhor. Então veja que esse termo Senhor, o Adonai, que nós aprendemos na doutrina da Trindade. Muito bem, então aqui nós encerramos o capítulo 1, claro que aqui é um resumo, todos os detalhes você precisa ler o ponto, 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias, e depois sim você parte para as atividades, ok? Não sai daí não, tem muita aula ainda hoje. Vamos trabalhar, gente? Nada de moleza. Olha o rascunho na mão, sempre anotando as observações, verifica o ponto tem mais textos ainda, você deve ler todos, confira na Bíblia, confira. Vai adquirindo o quê? Agilidade, vai adquirindo habilidade para manusear bem a palavra de Deus. Importante. Bom, agora nós vamos estudar a divindade de Jesus. Nós vamos ver que Jesus é Deus. Nós aprendemos isso no DVD número 1, em Doutrina de Deus, Teologia Sistemática 1, quando nós estudamos a doutrina da Trindade. Mas é importante reforçar e aprofundar nesse assunto. Então, Jesus é Deus. Eu quero até escrever isso aqui, olha, escreve aí no seu rascunho, porque tem grupo religioso, mais de um, grupos religiosos que negam que Jesus é Deus. Então anota aí, ó, Jesus é Deus. Isso é importante, viu, gente? Nós já aprendemos doutrina da Trindade. Bem, com relação ao tempo, Cristo e o tempo. Olha Cristo. Cristo você já sabe o que significa. Lembra? Lembrou ou não? Cristo e o tempo. Cristo, no grego, no hebraico, Messias, significa ungido, ok? Nunca mais esqueça isso. Então vamos ver Isaías 9:6. Vamos marcar aí, ó. Isaías, sempre abreviado aqui, ó, 9:6. Eu vou ler na minha Bíblia, você confere aí na sua. O ideal você também ver na sua Bíblia. Mas se você não estiver ainda com a Bíblia em mãos, você acompanha na tela, não tem problema. Mas depois você precisa ler na Bíblia, precisa conferir. Porque e se eu estiver falando um versículo diferente? Aí, como que você vai fazer? Então você precisa conferir, tá bom? Então Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros.
esse chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pai da eternidade. Então veja só que interessante. Jesus é Deus. Em relação ao tempo, ele é Pai da eternidade. Antes do tempo existir, ele já existia. Veja que interessante. Isso é importante. Ele deu origem. Então, antes de existir o tempo, ele já existia. Então, ele é Pai da eternidade. Então, nós estamos estudando que Jesus é Deus, a divindade de Cristo, ok? Cristo e a criação. Olha que interessante. Anote aí. Cristo e a criação. Todas as coisas, né, existentes, tudo. Então, nós vamos ver que Jesus, ele criou todas as coisas, não é? Veja bem, aí nós vamos ver a atuação da Santíssima Trindade. Então, vamos ver aqui João 1 e 3. Pegue a sua Bíblia, calma, não precisa ter pressa, acompanhe, qualquer coisa, você pausa o DVD e procura, depois você solta de novo o DVD. Vamos lá, 1 e 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas foram feitas por ele, por ele. Mas vamos em Colossenses, pegue a sua Bíblia, Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 16. Veja que interessante. 1 e 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então veja bem, tudo foi criado por ele e para ele. Então Cristo e a criação, né? Veja que ele é Deus. Quem que fez o universo? Quem